Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no qual falaremos sobre a lei de Gauss, mais especificamente vou resolver um exercício sobre fluxo elétrico, mas que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais da teoria. O exercício diz o seguinte: uma superfície gaussiana possui área A e envolve cargas positivas Q. Se a área da superfície gaussiana tiver uma redução de 30%, qual a razão entre os fluxos elétricos inicial e final através da superfície? Simplesmente uma superfície gaussiana que vai reduzir sua área e a gente quer saber o novo fluxo, né, e a razão entre os fluxos. Para ajudar um pouquinho a gente, fiz esse desenho. Então a situação inicial é uma superfície de área A que envolve uma carga Q, e a situação final é uma superfície de área A' que envolve a mesma carga Q. A relação entre A e A' é que a linha teve uma redução de 30% em relação a A, é assim que a gente escreve. Substituindo aqui as áreas, né, a gente vai achar uma relação entre os raios. Então a redução de 30% na área nos dá uma redução de apenas aproximadamente 17% do raio. Não é necessário fazer esse cálculo conforme vai ficar claro, mas vai ser útil para a gente entender um pouquinho mais da teoria para cumprir o objetivo desse vídeo, que é mostrar essa parte mais técnica da teoria. Ora, a gente pode calcular o fluxo através da área A pela definição de fluxo elétrico. Então, fluxo elétrico através de A é a integral do vetor E escalar dA. Ora, o vetor E é uma carga positiva, ele está aqui saindo da superfície gaussiana em todos os pontos, e o dA é o vetor perpendicular, né? Então, são dois vetores paralelos em todos os pontos, então o produto escalar entre eles dá módulo de um, módulo do outro, cosseno do ângulo entre eles, que é o cosseno de zero, que é 1. Vou ficar com a integral de superfície, né, de EdA, só que o campo elétrico em todos os pontos da superfície é o mesmo, né, porque todos os pontos são equidistantes em relação ao centro onde está a carga. Então é por isso, somente por isso que ele pode sair para fora da integral. Vou ficar com EA, escrevendo aí de uma maneira mais explícita quem é E. Quem é o campo elétrico? É o campo elétrico devido a uma carga pontiforme, né, o campo elétrico na distância de R, que é justamente o raio aqui da superfície gaussiana, mas só que vai ao quadrado, né, obviamente, pela fórmula, vezes a área da própria superfície gaussiana. Simplificando o que é possível, aqui a gente encontra que o fluxo elétrico através da superfície A vai ser Q sobre ε0. A gente pode fazer exatamente o mesmo cálculo para a superfície A' e a gente vai encontrar uma expressão bastante similar, só que aqui, percebam, a gente vai ter o R', né, obviamente. E esse R' é o novo raio. De novo, eu poderia simplificar aqui, eu podia simplificar essa expressão, iria abreviar o cálculo, mas eu estou aqui de propósito estendendo um pouco o cálculo para que a gente possa aprender algo bastante importante. Eu vou explicitar exatamente quem é R', né? A gente já calculou aqui quem é R'. Então, substituindo nessa expressão aqui, o R', né? A gente vai obter que o fluxo elétrico através da superfície A' é só substituir, ao invés de R' ao quadrado, eu vou colocar 0,8367 ao quadrado, R ao quadrado. Mesma coisa aqui para a área. Eu vou obter, então, né, 1 sobre 4πε0 vezes Q dividido por R ao quadrado é o campo elétrico, né, original. Né, olha só olhar para essa expressão aqui. Quem é 1 sobre 4πε0 vezes Q dividido por R ao quadrado? É justamente o campo elétrico. Só que aqui ele está multiplicado, né, por 1 sobre 0,8367. E aqui é a mesma coisa. Quem é 4πr²? É a área A, original, multiplicado por 0,8367 ao quadrado. Ora, 0,8367 ao quadrado é 0,7. Então aqui eu vou ficar com E sobre 0,7. E aqui eu vou ficar com 0,7A. Percebam que o ponto 7 do campo elétrico vai cancelar aqui com esse ponto 7 da área. Vou ficar com EA, que é justamente o fluxo elétrico através da superfície A. O que está acontecendo aqui? Qual é o objetivo dessa substituição toda? O objetivo é justamente mostrar que quando há uma redução da área, quando eu saio dessa situação para essa, a área está reduzindo, mas eu também estou interceptando as linhas de campo, né, estão mais próximas entre si. Então eu estou aumentando o campo elétrico. Então a área está diminuindo de 30%, mas o campo elétrico está aumentando, né? 1 sobre 0,7 é um número maior que 1. Então está aumentando o campo elétrico. Então, para uma coisa permanecer constante,
apesar de eu estar diminuindo a área, o campo elétrico tem que estar aumentando. E eu só consigo ver isso se eu fizer esse cálculo dessa maneira, explicitando o aumento do campo elétrico e a diminuição da área na mesma proporção. Os pontos 70 se cancelam, eu encontro que o fluxo elétrico através da superfície A', que deveria ser A', é igual ao fluxo elétrico da superfície através da superfície A. Ou seja, os fluxos elétricos são iguais, portanto, as suas razões dá 1. Ora, alguém poderia dizer, puxa, mas é muito complicado fazer essa questão, né, dessa maneira. Realmente, eu fiz aqui pela definição de fluxo elétrico, mas quem conhece um pouquinho da teoria sabe que é muito mais fácil a gente usar a lei de Gauss. A lei de Gauss diz que a integral de superfície de EdA é igual à carga interna sobre ε0. Isso é o fluxo. Ora, o fluxo depende apenas da carga interna à superfície. Ambas, independente da área, possuem a mesma carga, conforme o próprio enunciado da questão nos fala. Ou seja, utilizando a definição de fluxo, a questão fica um pouco complicada realmente, mas a gente, em compensação, aprende mais física e mais sobre a lei de Gauss. Mas se a gente utilizar a lei de Gauss, tudo fica mais fácil. Então, como diria o velho Gauss, né? Bitteschön. Obrigado por assistir, pessoal. Até o próximo vídeo.